Vamos à palavra de Deus nessa noite. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 12, a partir do versículo 1. João, capítulo 12, a partir do versículo 1 até o versículo 3. Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Versículo 2. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou uma litra. Se você tiver outra versão, Almeida corrigida, eu agradeço. Então Maria tomando... cada um pior que o outro nome, né, irmão? Glória a Deus. Um frasco, né? Um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e toda a casa se encheu com o cheiro do perfume, ou com o cheiro do unguento. O evangelista João está nos colocando diante de uma reunião em Betânia. Escute, e Betânia aqui não é o mais importante por causa da geografia, é por causa do que aconteceu em Betânia. Você deve concordar comigo que há lugares que entram na nossa história não pelo tamanho, não pela fama, não pela estrutura, mas porque Jesus decidiu passar por ali. Eu quero entender que quando Jesus entra em um ambiente, aquele ambiente nunca mais é o mesmo. E nesse lugar que aparecem três nomes que já não são tão estranhos para quem ler a Bíblia: Marta, Maria e Lázaro. Versículo 1, pode projetar para mim, por favor. Três irmãos, três perfis, três maneiras de estarem diante de Jesus. Escute, igreja, e mesmo eles sendo tão diferentes, os três se tornaram relevantes na mesma reunião. Isso já é muito forte, porque o reino de Deus não funciona por cópia. Deus não exige que todo mundo seja igual. Deus espera que cada um de nós entreguemos o que nós carregamos. Cada um da sua maneira, cada um da sua medida, cada um da sua forma, cada um sendo a resposta de Deus para aquilo que o Senhor tem como interesse. Então, o evangelista João, de forma muito simples, ele nos entrega uma chave que vai mudar todo o entendimento desse texto. De qualquer reunião, por exemplo, de qualquer ajuntamento chamado pelo nome do Senhor. Se no verso 1 ele vai dizer: foi, pois, Jesus, e no verso 2 ele diz que prepararam ali para ele uma ceia. E aqui está a chave. Pergunta: qual, pastor? Jesus foi e eles prepararam. Jesus foi. Isso fala de quê? Isso fala de presença de Jesus. Isso fala de disposição de Jesus de entrar no nosso ambiente. Isso fala do favor de ter Jesus no meio da nossa sala. Mas o texto não para em Jesus. O texto continua. O texto diz que eles prepararam-lhe. Por que eu digo isso? Porque uma reunião poderosa não depende só do que Deus faz, mas depende também do que aqueles que estão presentes entregam, preparam. Depende, Vitor, da resposta de quem está na sala. Depende também do que é preparado por nós para Ele, o que é oferecido para Ele. Fale comigo: Jesus foi. Fale, irmão: Jesus foi. Mas eles prepararam a ceia. A Bíblia diz que agora Marta servia a Jesus. A Bíblia diz que enquanto Marta servia, Lázaro estava à mesa. A Bíblia diz que Marta servia, Lázaro estava à mesa, e Maria derramou um vaso com um líquido precioso aos pés de Jesus. É exatamente isso que João está dizendo, Érica.
Há reuniões em que pessoas só querem saber o que é que Deus vai fazer. Mas o texto nos obriga a olhar para o outro lado e virar uma pergunta de volta: o que nós vamos fazer para Jesus? Por que eu digo isso, Rafa? Porque a reunião de João 12 não é poderosa só porque Jesus entrou nela, William. É poderosa porque quando Jesus entrou, não havia pessoas só esperando a presença dele. Jesus foi e eles prepararam. Irmãos, Caleb, e quando essas duas coisas se encontram, presença e aquilo que eu preparei, visitação e a entrega que eu vim fazer, o ambiente muda, a casa enche e a reunião deixa de ser comum. Fale comigo. Jesus foi. Jesus está dizendo assim: olha, eu estou entregando uma certeza. Eu fui, eu estou no ambiente, eu decidi estar ali. E isso por si só já deveria ter um peso suficiente para mexer com a alma de qualquer crente, irmão. Por quê? Porque quando a gente está falando de um nome qualquer, Reinaldo, que está chegando em uma sala, tudo bem. Mas eu estou falando de Jesus, pastor Azul. Jesus ir, Jesus comparecer, isso aqui é grande demais. Thaís, o problema da nossa igreja no Brasil ou no mundo é que de tanta gente ouvir, Vitor, que ele está presente, muita gente perdeu o espanto da presença. O que é isso? A frase ficou comum nos nossos ouvidos. Mas fala para o teu irmão: irmão, mas não pode ficar comum no teu coração, meu irmão. Aí João está nos chamando de novo para o peso dessa revelação. Vale, ele foi, ele está, ele compareceu. Walter, e exatamente aqui que a mensagem faz uma distinção e precisa ficar muito clara diante de nós. Fale comigo: presença é uma coisa, manifestação é outra coisa. Jesus agora vai se comprometer com a sua presença, Camila. Mas eu não vou me comprometer, mas ele está dizendo: mas eu não vou me comprometer com a minha manifestação no mesmo nível do que eu me comprometi com a minha presença. A presença de Deus está linkada à promessa. Quando nós nos reunimos em nome dele, ele está presente. Isso é o compromisso de Deus. Isso é a fidelidade de Deus. Isso é a palavra empenhada por Deus. Você está comigo aqui, por favor? Só que a manifestação dele já toca outro nível. A manifestação não depende apenas do fato da reunião acontecer pela manhã ou de noite. A manifestação nele converge com aquilo que preparamos na reunião. O que é que ele vai mostrar? O que é que ele vai falar? O quanto ele vai se revelar? O quanto ele vai se expor? Tudo isso passa pela maneira como nós preparamos o ambiente para que ele se manifeste. Olhe para mim. E aqui está um ponto muito sério. Pergunta qual, pastor? Existem reuniões em que Jesus está presente. Mas você vai concordar comigo que tem reuniões que ele pode estar presente, mas ele não se manifesta. Ele foi, mas o ambiente não favoreceu a manifestação dele. Ele compareceu, mas a atmosfera que a gente gerou não trouxe a manifestação dele. Por que eu digo isso? Porque a presença dele é uma promessa. Mas quando há uma manifestação dele, é quando a gente dá espaço para que ele entre, reine, fale. Então deixa eu falar com vocês aqui. Quando há reverência, olhe para mim. Quando há reverência, a manifestação. Quando há adoração, a manifestação. Agora, quando há distração, olhe para mim. Quando a distração domina, você está olhando para mim, eu estou olhando aqui para mim. Tem muita gente que está com isso aqui, ó. Jesus está presente e você está tão distraído, e eu estou olhando para ele, está tão distraído que está perdendo ele falar, ele agir, ele se manifestar. Espera aí, a presença continua sendo real, mas a manifestação não encontra mais o mesmo campo para se manifestar. Então, minha amiga, João não está dizendo apenas que Jesus entrou em Betânia, Ricardo. João está ensinando como a reunião se torna inesquecível quando ele se manifesta. Tatiana, porque o trunfo daquela ceia
Não foi, bota o versículo 2. Não foi o fato, pastor Bruno, de Jesus ter ido. O triunfo dessa ceia foi que havia no ambiente, aumenta aqui por favor, havia gente no ambiente que sabia corresponder à presença dele. E é por isso que esse texto aqui confronta, pastora Vânia, qualquer ajuntamento no nome de Jesus. Fala pastor. Nem toda reunião, escute, nem toda reunião que ele está presente desfruta do mesmo nível de manifestação. E não é porque haja limitação em Jesus. A limitação nunca é a de Jesus, Vânia. A questão está nas circunstâncias da reunião. Porque o detalhe aqui, minha amiga advogada, não é você botar uma lupa em Betânia. Não, o X da questão aqui, Lígia, é você aprender com o que aconteceu em Betânia. Por quê? Porque aqui Jesus se compromete sim com a presença dele. Ele foi. Ele continua vindo quando é chamado, ok? O Jonathan, ele continua honrando a promessa, ok? Mas a pergunta agora não é se ele vem, Débora. A pergunta é: que tipo de ambiente ele encontra quando ele chega? O que há na sala quando ele chega? O que há no nosso coração quando ele chega? Porque eu digo isso? Porque uma coisa, terra, é a presença. Outra coisa é você provocar a manifestação da presença. Ai, cadê teu marido? Manda ele vir para o lugar dele. Oi, aí João organiza, olha para mim. Aí João organiza essa reunião de um jeito, olha para mim que eu vou começar a pregar agora, de um jeito interessante. Thaís, ele entrega para cada personagem um verbo. Ele entrega o quê para cada personagem? Um quê? Um verbo. Marta servia, Lázaro estava, Maria ungiu. Olha para mim, porque João está mostrando que dentro de uma reunião visitada por Jesus, nem todo mundo responde do mesmo jeito, mas todo mundo pode ser relevante naquilo que entrega. Aí agora vamos botar a lupa. Cadê as mulheres aqui? Cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Agora vamos botar uma lupa mulherada em Marta. Ele começa por Marta. Aí olha para Marta e diz: essa mulher não serve por obrigação. Essa mulher não serve por obrigação, nem por peso, nem por constrangimento. Marta não está servindo porque alguém ordenou a ela. Marta está servindo não é porque ela não tinha opção. Marta serve porque o serviço já virou parte daquilo que ela é. Ela serve porque essa responsabilidade é dela. Ô Janaína, filhona, senta filhona, vem cá marciar. Pega na mão de alguém e fala assim: meu irmão, Marta não serve porque mandaram, ela serve porque faz parte dela. Isso aqui é forte demais, irmão. Porque o serviço no reino de Deus é linguagem de amor. Fale comigo, Flávia. Fale, serviço é honra. Serviço é uma forma de dizer: Jesus chegou. Ô Mateusão, e eu preciso. Vai lá, telefone, é um negócio sério, é uma bênção. Mas já vai fazer. Eu vou fazer para o Williams Mark. É o Williams Mark? Como é que é? Williams Mark? Como é o nome? Williams Mark, né? Elos Mark. Elos Mark, bota uma antena aqui para travar toda a internet aqui desse povo. Oi, por isso que você, por favor, da próxima vez que falar de Marta, não a veja como pequena. João está mostrando uma gigante quando se chama serviço. João está dizendo: essa mulher diligente, essa mulher proativa. Gente assim enxerga o que ninguém enxerga. Gente assim enxerga quando o copo vai cair antes do copo cair. Gente assim nota a necessidade antes do pedido. Conhece gente assim? E quando esse serviço aparece na casa que Jesus está, o serviço deixa apenas de ser trabalho, se torna um caminho para Deus se manifestar.
Fale comigo, Marta servia. E isso revela quem é ela. Tá bom? Vamos lá, lupa está em Marta, está em Marta, lupa, está igreja, está em Marta, lupa. Então, João está dizendo, olha para Marta, verbo servir. Tá bom? Ela está lá, servindo, isso é glorioso, a atmosfera muda. Porque Marta responde com serviço. E agora a lupa que estava em Marta vai para Maria. E a adoração de Maria, olhe para mim. Pega a lupa, pega a lupa, pega a lupa, pega a lupa. Marcelinho, pega a lupa, Brunão, pega a lupa. Bota em Maria. Está dizendo assim, olha para Maria, Saulo. Olha para Maria, Guilherme. Olha para Tiago, para Maria. A adoração de Maria não é manual. A adoração de Maria não sai de um protocolo. A adoração de Maria não é uma réplica litúrgica. O texto está dizendo isso muito claro. O que Maria faz não está roteirizado. O que Maria faz não está engessado. A Maria inventa não. Maria encontra uma forma de se derramar. Ela pega um unguento de nardo puro. Oh glória, vem comigo aqui. Ela derrama nos pés dele. E a Bíblia diz que ela enxuga com seus cabelos. Olha aqui para mim, isso aqui é tão fora da curva, é tão fora do previsível, é tão fora do comportamento religioso, que vai despertar curiosidade em uns, mas vai despertar a raiva em outros. Fala assim, por quê, pastor? Porque é nesse momento que Judas aparece. E Judas aqui não aparece como adorador. Judas aqui aparece como um fiscal. Vamos lá. Ele vê Maria derramando e tenta enquadrar aquilo, impedir aquilo, controlar aquilo. Judas quer colocar, é isso que eu queria falar. Judas quer colocar preço na tua adoração. Não sei se você conhece Judas Vitor. É aquele tipo de crente que não adora, mas quer regular a adoração dos outros. Isso aqui é muito sério. Pergunta por quê? Porque tem gente que não consegue entrar no fluxo de entrega. Aí quem não consegue entrar no fluxo, olha e quer reduzir quem já entrou. Só que o texto desmascara as juras, diga aleluia. E a mensagem vai reta. Não foi Jesus que deu essa missão para crente nenhum. Não precisa de ninguém policiando a tua adoração. Levante a sua mão e diga assim, eu não sou fiscal de altar. Fale, eu não sou auditor de lágrima de ninguém. Levante a sua mão. Fale, eu não quero nem ser e nem dar posse para ninguém. Fale, eu faço parte do reino de Deus. E no reino de Deus a cultura é de rendição, de adoração e de entrega. E o desespero de Judas, querido Vitor, tinha uma razão. Judas olhava e dizia assim, ó Jesus, se o perfume fosse vendido, virava dinheiro. Se virasse dinheiro, ia para onde? E como ele era tesoureiro, se fosse para a bolsa, ele tinha acesso. Só que Maria, oh glória, tem um glória a Deus agora, tá? Aqui 1 minuto, daqui a 2 segundos você vai dar glória a Deus. Maria fez o recurso e para o lugar que ladrão não toca. Pergunta, para onde Maria foi? Mandou o recurso, para onde? Pergunta, para onde? Para os pés de Jesus. Oh glória, posso falar? Porque quando o recurso vai para a bolsa, o sistema humano regula. Mas quando vai para os pés de Jesus, acabou! Vira adoração inacessível para a boca de Judas. Começar a pregar glória. Cadê o povo do glória a Deus? Entra, acorda, bora, roda, adora, 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 adora. Bora. Olha para mim. Olha para mim, vou começar a pregar. Cadê o povo do glória a Deus? Está aqui ou ficou lá no almoço do Dia das Mulheres? É por isso que o gesto de Maria, eu estou com a lupa em Maria. É por isso que o gesto de Maria é tão poderoso. Porque Maria não derramou só perfume. Maria fez o recurso parar no lugar certo. E qual é o lugar certo? O lugar certo é quando Judas não consegue mais dominar.
Assim diz o Senhor para você: eu vou te levar num nível tão poderoso de adoração que o inferno não vai mais te distrair. Vou te levar num nível tão poderoso de adoração que você vai ter um acesso direto àquilo que ninguém nunca acessou. É seu nome? Tem cara de Marcelo. Ô Márcio, há lugares em que Deus... Você sabe que há lugares em Deus que só se acessam por entrega. Então, evangelista João está nos mostrando quantas campeãs em uma só reunião? Quantas? 2. Marta é um espetáculo de serviço e Maria dando um espetáculo de adoração. Oi! Uma responde fazendo e a outra responde derramando. Enquanto uma está arrumando a casa, a outra está enchendo a casa com puro nardo. Ô Val, e quando aqui me ensina uma lição, pergunta qual, pastor? Quando Jesus entra no ambiente, ninguém precisa imitar ninguém, basta entregar com verdade aquilo que você sabe fazer. Posso começar a pregar? Então, no meio dessas 2 gigantes, Marta servindo, Maria. E no meio desse cenário, Marta servindo e Maria. João pega a lente que está, a lupa, perdão, que está sobre Maria e coloca em quem? Quem? Em Lázaro. Espera aí. Se a gente olhar para o verbo que sinaliza a presença de Lázaro, não me causa impacto nenhum. Ele não disse que Lázaro servia. Ele não disse, Tiaguinho, que Lázaro ungiu. Ele não disse que Lázaro discursava. João diz que Lázaro estava à mesa com Jesus. Minha amiga, e a princípio, à primeira vista, isso parece pouco, pequeno, irrelevante. Por que eu digo isso? Porque, vamos lá, Anderson, gostei de você com esse Harry branco, que não sei nem o nome aí, glória a Deus. Porque quando a gente olha para uma reunião onde está tendo um espetáculo de serviço e o espetáculo de adoração acontecendo, o verbo estar parece apagado no meio dessas coisas aí. Marta servia, Maria ungiu. Pergunta para mim, e Lázaro? Lázaro estava como? Deixa eu tentar levar vocês a esse lugar. Ele estava espremido entre o serviço e a adoração. O lugar dele, Débora, parece pequeno, mas é exatamente aqui que existe uma chave espiritual. Pergunta por quê? Porque há momentos na sua vida que Deus não está medindo você pelo brilho do que você produz, mas simplesmente pelo lugar que você conseguiu chegar e ficar. Vamos aplaudir, ajuda a irmã Mânia. Terra! Vou começar a pregar agora. Na verdade, vou terminar agora. Tem gente que olha para si mesmo e pensa assim: ô pastor, eu só estou. Ô Deia, eu só estou. Eu só vim, eu só sentei, eu só cheguei, eu só permaneci. Mas diante de tanta gente que serve, o Juninho serve aqui cantando, diante de tanta gente que adora aqui com desenvoltura, a pessoa começa a se diminuir e diminuir a sua própria presença, como se o simples fato de estar não significasse nada. Ô igreja, ô pastora Maria, só que Lázaro, que está com a lupa em cima, João não deixa a gente tratar Lázaro com superficialidade. Então, eu estou no capítulo 12. O verbo está. Carrega um peso magrão. Carrega um peso de quem só, daqueles que só leram o capítulo 12 e esqueceram do capítulo 11. Existe um capítulo anterior ao capítulo 12. Porque se a gente vira, está com a Bíblia aí? Se a gente vira a página para o capítulo 11, qual é a informação que tem no capítulo 11 de João? Grite: Lázaro estava morto. E agora no capítulo 12, João está dizendo que
cabeça e recebe essa palavra. Enquanto alguém estava morto, no capítulo 11, no capítulo 12, você tem acesso à mesa. O verbo está, já não é pequeno para aquilo que Deus fez na tua vida e te atraiu a essa casa nessa noite. Peraí, fala assim, meu irmão, fala assim, antes de você olhar para mim e julgar a minha adoração, fala para ele, antes de você olhar para mim e julgar, porque eu não dou um glória muito alto, que eu não dou um aleluia muito alto, você acha que eu estou fazendo um pouco, você não conhece o capítulo 11 da minha vida. Eu estava morto, eu estava moribundo, o que era morte, Jesus chegou lá, Pedrão, e me deu vida, sai fora. Se alguém reclamar, Neia, do teu capítulo 12, assim, senta aqui que eu vou te contar um pouquinho do meu capítulo 11. Olha para mim, vou começar a pregar agora. Tem uma presença de Jesus se manifestando aqui. Ô Carla, Lázaro não está brilhando, servindo como Marta. Ô Felipe, Lázaro não está se derramando como Maria. Mas Lázaro está onde a morte diz que ele nunca estaria. Lázaro está, Juliana, no lugar que a sepultura diz que ele estaria. Lázaro está participando de uma reunião que ele jamais imaginaria. Qual é? Jesus está na minha casa. Eu estou sentado à mesa com ele. Espera aí, posso começar a pregar ou não posso? Existe uma verdade, pergunta qual? Na sepultura não se conjuga verbo. Não tem servir, não tem adorar, não tem sentar, não tem andar, não tem responder, não tem chorar, não tem construir, não tem permanecer. Na sepultura não há ação. Agora quando todo mundo sai da sepultura, todo verbo ganha valor. Sentar vira milagre, estar vira milagre, andar vira milagre, respirar vira milagre, levantar a mão vira milagre, sorrir vira milagre, olhar para o irmão vira milagre, pula, sai do chão vira milagre. Não é isso, Júnior? Quando o Juninho estava assim, sai do chão, é você dizendo para a sepultura que queria te segurar: tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo. Levanta a tua mão, você está vivo, celebra a presença reinando de Jesus na tua vida. É mancho, é parácia. Eu não sei você, mas eu estou com a vontade de servir, de adorar, de sentar na mesa. Ô glória, dá um sorriso para assim, meu irmão, melhor o sorriso aí que está me causando medo. Posso falar? Posso falar? Posso falar? Posso começar a pregar ou não posso? Nunca mais olhe para si. Estou falando igual português, tá? Nunca mais olhe para si, né, Clarinha? Com senso, é isso que eu queria falar. Nunca mais olhe para si com senso de insuficiência, com aquela sensação de estar deslocado entre Martas. Porque o Espírito de Deus sopra nesse texto e diz: não despreze o seu estar, se tu antes estava morto. Por que eu digo isso, Tatiana? Parou. Isso aqui é uma direção espiritual, pastoral, profética para a sua vida. Olhe para mim. Muita gente acha que o culto começa só quando Jesus faz alguma coisa. Muita gente acha que o culto começa só quando essa pessoa faz alguma coisa. Irmão, mas para quem já saiu da sepultura, o culto já começou quando você conseguiu sentar na mesa. Dê glória, diga aleluia, diga eu creio, diga eu estou vivo, diga me enche Jesus, eu quero mais Jesus, e me enche mais Jesus, me enche mais Jesus. Começar a pregar agora. Lázaro, posso começar ou não posso? Posso ou não posso, irmão?
Quem está na sepultura não falou, mas quem está vivo, posso ou não posso? E Lázaro era a prova viva do que Jesus tinha feito. O texto diz uma coisa bem interessante. Pergunta o que, pastor? Quiseram matar Lázaro também. E esse também pesa. Por quê? Porque a primeira decisão de matar era sobre Jesus. O alvo era quem? Era quem carregava a mensagem, Jesus. O alvo era quem tinha chamado Lázaro para fora. Quem era? Jesus. O alvo era quem tinha manifestado a sua glória. Quem era? Jesus. Mas em seguida, peraí, alguém entendeu? Epa, a gente não pode só atacar a mensagem. A gente tem que atacar o resultado da mensagem. O resultado que a mensagem produziu. Lázaro fora. Então resolveram matar Lázaro também. E por que isso é forte? Porque matar Jesus aos olhos deles é apenas combater a causa, mas não mataria o efeito da causa. E qual era o efeito? Glória, porque o efeito da causa sou eu e você. Fale comigo, Jesus é a mensagem, Lázaro é o resultado da mensagem. Fale, Jesus é a causa, Lázaro é a prova viva de que a causa funcionou. Fale, Jesus é a voz, Lázaro é a evidência. Enquanto Lázaro tivesse sentado na padaria, estava alguém dizendo: Jesus está vivo, ali, ressuscitou Lázaro. Enquanto Lázaro estava num culto como esse, levantando a mão, alguém dizia assim: rapaz, temos que parar esse cara, porque ele está incendiado, ele foi tocado por Jesus, visitado por Jesus. Temos que parar não só a mensagem, temos que parar também a evidência da mensagem. Pega na mão de alguém, você, pelo amor de Deus, dá um sorriso, profeta. Aperta a mão, você fala: pelo amor de Deus, irmão. Você quer ser a causa de reuniões para tentar te parar? Ou você não está nem aí e quer continuar vivo, sendo evidência do poder de Deus na terra? Eu não me importo se tentam apedrejar, se tentam me parar, se tentam me deter, se tentam limitar o meu passo. Eu sei a mensagem que me alcançou, eu sei a obra poderosa que Ele realizou na minha vida. Posso falar? Tem momentos que a gente tem que entender porque certas guerras se levantam contra mim, contra você, mesmo sem eu ter feito nada contra ninguém diretamente. Só que a resposta às vezes é mais profunda do que parece. Aqui, anota: não é pelo que você fez, é pelo que Deus está fazendo na sua vida. Diga amém. Não é sobre você, Vivi, é sobre o que a sua vida está provando. É sobre a sua história, é sobre o que a sua história está produzindo, irmão, sem abrir a boca. É aquele testemunho de que só o fato de você existir, depois do que Deus fez, se tornou um testemunho difícil de ignorar. É aquela coisa, todas as vezes que alguém olhava para Lázaro, lembrava: túmulo, pedra, 4 dias, cheiro mal. E mesmo assim Jesus entrou na história e fez a história dele valer a pena. Olhe para mim, magrão. Então Lázaro não era, o incômodo de Lázaro não era pessoal, no sentido de que era ele, não, é no sentido altamente espiritual. Era a guerra, aqui, era a guerra do testemunho vivo. Oi, Shirley, era aquela aqui, a guerra era essa: temos que silenciar esse testemunho, porque todas as pessoas que olham para ele se lembram do que Jesus fez. E aqui está a explicação disso. Todas as vezes que Deus faz algo real na sua vida, você deixa de ser alguém, você vira sinal, você vira prova, você vira memória ambulante daquilo que Deus é capaz de fazer. E é por isso, posso começar a pregar ou não posso? Dá glória aí, profeta. Tá filmando, profeta? Quero uns takes bacanas agora, tá? E é por isso que quando a gente chega e a gente começa a incomodar ambientes que preferiam ver a gente morto. Só que é uma palavra aqui que deve permanecer forte na tua vida. Se uma doença, Meire, não te matou,
não serão os doentes bitolados que vão te matar. Se aquilo que veio, levante a mão, tem uma palavra aí. Se aquilo que veio para te encerrar não conseguiu, não será a perturbação, Bárbara, de quem não suporta o teu avanço que vai tirar você da rota daquilo que Deus tem para você. Meu Deus. Vou começar a pregar agora. Posso começar a pregar? Aí João pega a lupa que está em Lázaro e coloca onde? Em Maria. Por quê? Porque o que essa mulher faz não é só bonito. Ô Vânia, a pastora Vânia, é profético. A Bíblia diz que ela toma uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, derrama nos pés de Jesus. Olhe para mim. Porque aquele perfume não era para qualquer coisa. Fale comigo, caro, precioso. Mas tem um detalhe, pergunta qual? Estava guardado. E pelo próprio contexto, fica mais forte você pensar que Lázaro tinha morrido, e mesmo assim, aquele unguento não havia sido gasto. Aquela coisa, o que Maria não gastou com ninguém, ela disse: eu vou gastar com quem merece. Oh, minha amiga, porque há entregas que as pessoas nunca viram que você fez, há reservas que ninguém nunca acessou, há recursos espirituais, materiais que nunca foram derramados em lugar nenhum. E de repente, quando Jesus entra na sala, tudo aquilo que estava guardado, ninguém sabe, mas está guardado na presença de Jesus. Agora eu sei. Ô John, Maria não pega o que sobrou, Maria não pega o resto, Maria pega o que estava guardado, que era mais precioso. Dê um sorriso aí. Posso falar? Quem ama de verdade não entrega sobra. Quem ama de verdade entrega aquilo que estava protegido. Quem ama de verdade entrega aquilo que poderia estar fechado. Tem mais, posso começar ou não posso? Posso começar ou não posso? E tem mais, ela derrama. Adailton, ela derrama. E a Bíblia diz que ela enxuga os seus pés com seus cabelos. Presta atenção. Olhar para uma mulher é ver que o cabelo é o ponto mais alto do corpo dela. E o cabelo toca os pés, que é o ponto mais baixo do corpo de Jesus. É entender uma coisa, Carol, que quando eu chego diante de Jesus, o meu ponto mais alto merece o ponto mais baixo dele. O que é? Fernando, o que eu tenho de honra, de glória, de beleza, de dignidade, tudo isso encontra sentido quando ele desce aos pés de Jesus. Dá um sorriso. Só que Maria faz mais do que ela imagina. Aí Judas está criticando, porque tem gente que critica a tua adoração. Tem ou não tem? Aí Jesus olha para Judas e fala assim: ô rapaz, deixa. Por quê? Porque ela está preparando o meu corpo para a minha morte. Aqui está um ponto crucial que você podia encerrar. Olha para mim. A maioria das coisas que você entrega no reino, o alcance delas às vezes você nem sabe. A maioria das sementes que você lança nesse altar, a dimensão que elas vão alcançar você desconhece. Eu entrego em sinceridade, mas Deus usa em profundidade aquilo que você não consegue medir. Maria não sabe tudo o que ela estava fazendo, mas Jesus sabia. Maria estava adorando, Jesus estava recebendo uma antecipação. Ouça isso. Depois, quando chega domingo de manhã,
A Bíblia diz que as mulheres vêm com as especiarias para ungir o corpo de Jesus. Grita, não dá mais tempo! Ele ressuscitou! O que aquelas mulheres queriam fazer depois, Maria fez antes. Quem quer se antecipar na adoração, fique de pé. Assim diz o Senhor: quem se antecipa tem posição de honra diante de Deus. Não, eu não vou encerrar a pregação agora. Eu só queria que você adorasse com as suas mãos levantadas agora. Antecipasse a vitória que você está esperando de amanhã. Antecipasse o socorro que você está precisando para amanhã. Antecipar, levante as suas mãos. Oh, eu quero, Senhor. Oh, levante a mão, levante as mãos, levante as mãos, levante as suas mãos, levante as suas mãos, levante as suas mãos. Mais. Se antecipe. O inimigo não vai te tirar do lugar da adoração por causa de Judas. Agora é o teu momento de se entregar. Vamos. Quem sabe você foi chamado para servir como nunca, para adorar como nunca. Quem sabe não foi nem para isso, é para estar. Você está aqui. O inimigo não vai roubar você da cena da tua maior revelação agora. Tem um fato de Deus acontecendo. O Nemo te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Eu te louvarei. Vai agora. Não importam as circunstâncias. Eu preciso entregar mais um recado de Deus nessa noite. Adorarei. Somente a ti, somente a ti. Somente a ti. As mulheres queriam fazer depois, embalsamar o corpo depois, derramar o que era mais precioso depois. Maria entendeu, a hora é agora. Eu não sei lá como é que eu vou estar amanhã. Eu sei lá se Jesus vai estar aqui amanhã. Olhe para mim, igreja. E aqui que Betânia começa a falar alto, porque naquela casa não havia apenas presença de Jesus, naquela casa havia manifestação de Jesus. Tati, Jesus não estava apenas ali, Jesus estava sendo percebido, honrado. Jesus estava sendo resposta para aquele povo. Olhe para mim. Tem lugar que suporta a presença, tem, mas não provoca manifestação. Olhe para mim. Tem culto, e isso é o dilema da minha alma. Tem culto que reúne multidão, mas não provoca a presença. Tem ambiente que Deus fala, a gente canta para Deus, prega sobre Deus, mas não entrega para Deus o que a presença dele merece. É por isso, igreja, nesses 2 minutos que eu tenho, que Betânia confronta a gente. Marta entendeu que a presença de Jesus precisa de serviço. Maria entendeu, a presença de Jesus pede rendição. Marta entendeu, quando Jesus entra, alguma coisa precisa ser preparada. Maria entende, quando Jesus entra, alguma coisa precisa ser derramada. Uma organizou a casa para ele, a outra encheu a casa por causa da presença dele. Olhe para mim, igreja, Deus está procurando isso de novo. Deus está procurando, Gerlan, e eu quero que você diga isso para a liderança para os líderes que você lidera. Não trate a presença de Deus como costume. Deus não está procurando gente que transforma a presença dele como rotina.
Deus está procurando gente que não se acostume com aquilo que deveria ser sempre surpreendente. Porque presença é promessa, ok. Mas quando há manifestação, é porque o ambiente está respondendo. Manifestação encontra altar, serviço, entrega, discernimento. Em espírito e em verdade te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Senhor, abre sobre nós os céus. Atraímos a tua presença agora, mas queremos, além da tua presença, a tua manifestação no nosso meio. Te adoramos. Te adoramos. Diga, Rei dos Reis, canta. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. O Espírito de Deus está aqui, Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. O que é que ele faz? Quando ele se manifesta, o que é que ele faz? Os feridos De alma são curados, os cativos são, os cativos e oprimidos livres são. enfermos, Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero te contemplar tua glória, tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar. levante as suas mãos, diga em espírito e em verdade, diga isso. Em espírito, Em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. oh, leva-me a sala. Anda, adora, antecipa a tua entrega pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo. Leva-me à sala do trono. Só igreja, vem teclado, pra ti
manifesta, Jesus, se manifesta, Jesus. Para te adorar, Senhor, para te adorar, para adorar, Senhor. Você está entendendo? Você está entendendo? Que não basta vir, temos que criar um ambiente para que Ele se manifeste. Nunca mais venha para um culto achando que Jesus vai atender a tua entrega. Não, se mova, reaja, pule quando pedir para pular, corra quando pedir para pular, para correr, grita, fica de pé, bate palma, manifesta, Jesus, a tua glória, a parte daquilo que eu preparo para o Senhor. Tem mais um detalhe que eu queria pontuar aqui, sobre essa palavra, que eu acho bastante válido. No capítulo 11, Jesus chega aqui em Betânia. Não senta não, vai acabar agora, tem uns 5 minutos aí. Glória a Deus. Foi no jogo do Flamengo, estava lá pulando até agora por Rascaiota. Como é não lá, aquele satanás que eu não sei. Aleluia. Respira fundo. Deus está procurando isso. Deus está procurando gente que não trate a presença dEle como costume. Deus está me dizendo, fala para a minha igreja que eu estou chamando Martas e Marias de novo para esse tempo. Martas que servem, Martas que entendem que preparar o ambiente. Você vê o meu incômodo aqui? Arruma isso aqui. Pega isso aqui, pega o ar. Eu sei, eu estou preparando um ambiente para Jesus se manifestar. Não pode. Tinha uma sacola, toca fogo nessa sacola, joga fora essa sacola. Jesus tem que estar num ambiente organizado, Ele quer se manifestar. O sentimento de Marta é aquele sentimento: eu quero que Jesus se sinta bem em casa. Só que Deus está chamando também Marias que derramam sem calcular. Não quero saber da hora, quero saber da entrega. Eu não quero negociar minha entrega. Marias que não guardam para depois o que tem que ser feito agora. Porque tem gente que quer manifestação e Deus está dizendo: rapaz, eu quero tua resposta. Tem gente que está pedindo fogo, mas Deus está dizendo: e aí, você botou lenha no altar? Tem gente pedindo visitação, mas Deus está perguntando: onde é que está a tua prontidão? Onde é que está o perfume? Onde é que está a tua redição? Onde é que está a tua honra? Levanta a sua mão, vou profetizar sobre a tua vida. E para quem está em casa também. Deus vai arrancar o evangelho de costume do nosso meio. Vou falar de novo: Deus vai quebrar o ambiente frio. Deus vai quebrar ambientes religiosos. Deus vai quebrar religiosidade no meio dessa igreja. Deus só manifesta onde há serviço, adoração, presença. Serviço, adoração, presença. Eu sou teu pastor, eu quero estar com você no céu. Mas enquanto a gente não está no céu, bora fazer o céu na terra. Pega na mão desse guerreiro aí, está quase dormindo, com raiva de mim, porque já está em pé, 9 horas da noite. Pega na mão dela, até ele falar: ai, para apertar, aperta aí, aperta a taça, aperta o que eu estou mandando, aperta, glória a Deus. Fala: não, solta não, profeta. Fala assim: o teu ministério não nasceu só para funcionar. Teu ministério nasceu foi para queimar na presença de Deus. Queimar, vai igreja, vai queimar. Queimar com glória, com aleluia, com palma. Vai Ana Paula, tu estava em Jericó agora pulando, pula agora também Ana Paula. O Santo É o Senhor, Ele está aqui. é o Senhor, Ele está aqui. Deus poderoso, Ele é digno. Você vai chegar na tua casa manifestando a glória de Deus. Vai preparar o ambiente para se manifestar. Oh meu Deus, Jesus, levanta os profetas aqui nessa noite, Jesus. Ativa a tua igreja, Jesus. É o Senhor Deus poderoso.
A presença de Jesus encontra resposta, a manifestação entra no ambiente. Quando a presença, que é Jesus, encontra a entrega, a glória de Deus toma o ambiente. Escute, eu quero dizer e declarar desse altar: nós não teremos mais um culto. Fala de novo: nós não teremos mais um culto. Nós não teremos mais uma noite na igreja. Nós teremos um dia da manifestação de Deus. Peso da glória de Deus. Resposta. Manifestação da presença de Deus. O tempo de você saber que Jesus está já passou. Ele está. Agora é tempo de você responder à presença dele. Agora é tempo de derramar-se, servir, posicionar. A hora é agora. A hora é agora. Vem. A hora é agora. Sabe por que Jesus procura os verdadeiros? Pergunta: por quê? Porque quem é de mentira está tocando trombeta, fazendo pirueta. Mas quem é de verdade, irmão, sabe que servir atrai a manifestação. Adorar derramando nada atrai a manifestação. Está aqui porque antes eu podia ter em outro lugar, e agora atrai a manifestação. Oh glória, levante as suas mãos. Fale: Senhor, amanhã vai ser a minha segunda-feira, mas não vai ser uma segunda qualquer. Fale: eu quero o Senhor se manifestando. Fale: saindo da minha casa para trabalhar, se manifesta. Saindo da minha casa para ir para a guerra, se manifesta. Saindo da minha casa para fazer qualquer coisa do meu ordinário, se manifesta.